Ele veio para as montanhas para se esconder da guerra. Mas no meio de uma tempestade de neve, encontrou uma policial amarrada e seu cão de serviço na neve. Ao lado havia um bilhete, e ele deixava claro que os haviam abandonado para morrer. O que aconteceu depois era impossível de imaginar. Inscreva-se no canal. E escreva nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo a este vídeo. Ethan Crawford chegou às montanhas do Colorado como quem tenta diminuir o próprio volume no mundo. Não buscava aventuras, nem redenção, nem respostas. Buscava silêncio. Depois de meses em que cada ruído podia significar o fim, em que o ar carregava sempre a possibilidade de morte, ele queria apenas um lugar onde o som mais alto fosse o estalo da lenha queimando e o ranger distante das árvores ao vento. O pequeno chalé de madeira, isolado acima de Silver Creek, parecia perfeito para isso. Durante o dia, a cidade lá embaixo exibia sua face turística, cafés quentes, esquis alinhados nas portas, risos de visitantes. À noite, porém, as montanhas mostravam outra verdade. O frio que corta a pele, o vento que atravessa ossos, estradas onde ajuda pode nunca chegar. Ethan tinha 34 anos. Alto, magro, os movimentos precisos de quem aprendeu a não desperdiçar energia. O rosto carregava uma calma dura, construída não pela tranquilidade, mas pelo hábito de controlar o medo. Fora operador de uma unidade especial da Marinha dos Estados Unidos, e mesmo em férias, mesmo dizendo a si próprio que precisava descansar, não conseguia abandonar certos rituais. Ao chegar, a primeira coisa que fez não foi acender o fogo ou desfazer a mochila, mas verificar o entorno. Observou as trilhas próximas, a linha das árvores, os pontos cegos. Era automático. A guerra não se desliga com uma decisão consciente. Naquela tarde, os meteorologistas anunciaram algo que ele conhecia bem, embora agora em outro contexto. Uma situação extrema. Chamavam de a tempestade da década. Ventos violentos, queda abrupta de temperatura, neve suficiente para apagar caminhos e vozes. Ethan ouviu o aviso pelo rádio portátil e assentiu em silêncio. Não era a primeira vez que a natureza assumia o papel de inimiga. Fechou as venezianas, testou o gerador, reforçou a porta do galpão e trouxe mais lenha para dentro. Cada gesto tinha a precisão de um procedimento aprendido sob pressão. Não havia pressa, apenas atenção. Quando a noite caiu, a neve não apenas começou a cair, ela avançou. O vento uivava entre os pinheiros como algo vivo, insistente, quase furioso. O mundo lá fora parecia se estreitar, reduzido à luz amarela que escapava pelas frestas do chalé. Ethan estava prestes a fechar a porta pela última vez quando sentiu aquele impulso familiar. Um desconforto que não vinha de um pensamento claro, mas de uma sensação profunda de que algo estava errado. Era a mesma sensação que, anos antes, o fazia abaixar a cabeça um segundo antes de um disparo, ou mudar de rota sem saber explicar por quê. Ele pegou a lanterna de alta potência e saiu novamente. O vento bateu contra seu corpo com força, arrancando-lhe o fôlego por um instante. A neve já subia até os tornozelos. O feixe de luz cortava a cortina branca, revelando apenas fragmentos do mundo a cada movimento. Foi então que ele viu algo escuro perto do limite do terreno. Primeiro pensou ser um tronco caído, depois um saco esquecido por algum caçador. Mas havia outro volume ao lado, e isso fez seu passo acelerar, embora sua postura permanecesse controlada. Aproximou-se sem alarde, atento a cada detalhe. No chão, quase engolida pela neve, estava uma mulher. As mãos amarradas atrás das costas com uma corda grossa, a roupa rasgada, manchas escuras congelando no tecido. O rosto estava pálido demais, os lábios azulados, o cabelo grudado no gelo. Ao lado dela, uma grande pastora alemã, também amarrada, as patas presas, o corpo posicionado de maneira estranha, como se, mesmo inconsciente, tentasse proteger a mulher com o próprio peso. Ethan ajoelhou-se e aproximou o ouvido do rosto da mulher. Um sopro fraco, quase imperceptível, ainda viva. Um pouco acima, preso ao tronco de um pinheiro, havia um pedaço de papel. Ele o retirou com cuidado. A folha estava dura de gelo, as bordas quebradiças.
A mensagem, escrita com marcador grosso, era curta e cruel. Não havia pedido de resgate, não havia exigência. Era uma promessa de que aquilo terminaria ali. Ethan sentiu algo se fechar dentro dele. Aquilo não fora um ataque aleatório. Alguém deixara aquelas duas vidas ali para que a montanha fizesse o resto. Não houve hesitação. Ele sacou a faca e cortou primeiro as amarras da cadela. Um animal ferido e assustado podia reagir de forma imprevisível, mas havia também outra razão. Cães de trabalho são alertas, mesmo machucados. A pastora gemeu baixo, um som mais de resistência do que de agressividade, e abriu os olhos com dificuldade. O olhar procurou imediatamente a mulher. Ethan então se voltou para ela, cortando a corda com cuidado. Sentiu sob os dedos o frio intenso da pele, o pulso fraco, irregular. Havia hematomas visíveis, inchaço no ombro, sinais claros de violência. O vento piorava. A neve agora batia em seu rosto como agulhas. Ele percebeu rapidamente que não conseguiria levar os dois de uma vez até o chalé sem correr um risco enorme. Tirou a própria jaqueta térmica e cobriu a mulher o melhor que pôde. A cadela, pesada e mole, foi erguida com esforço e levada até o jipe estacionado perto do galpão. Ethan a deitou sobre um cobertor, ligou o motor para aquecer o interior e voltou correndo. A mulher parecia ainda mais frágil sob a luz da lanterna. Ele a levantou com cuidado, como se cada movimento pudesse quebrá-la, e a levou até o veículo. Colocou-a ao lado da cadela, cobriu as duas e entrou ao volante. Dirigir naquela tempestade era como avançar dentro de um vazio branco. Ele seguia mais pela memória do caminho do que pela visão. O jipe derrapou algumas vezes, mas ele manteve o controle, guiado por reflexos antigos. Quando finalmente estacionou diante do chalé, sentiu um alívio breve, logo substituído por urgência. Aquela não era mais uma noite de descanso. Dentro, o chalé transformou-se rapidamente. O sofá virou maca improvisada para a mulher. A cadela foi colocada perto da lareira, onde o fogo já ardia forte. Ethan abriu a maleta de primeiros socorros, cortou tecidos molhados, limpou feridas, envolveu ambos em cobertores de lã. Não se apressava onde a pressa poderia matar. O ombro da mulher parecia deslocado. Havia um corte profundo na testa, marcas de golpes no torso. Aquilo não fora uma briga. Fora um interrogatório, um esforço para quebrar alguém. Na cadela, encontrou uma ferida aberta no flanco. Limpou, aplicou antisséptico, improvisou uma bandagem firme. O animal choramingava baixo, mas não desviava os olhos da mulher no sofá. Havia ali uma ligação que dispensava explicações. Quando Ethan terminou, estava exausto, mas atento. Foi então que ouviu o som que fez seu corpo inteiro se retesar. Batidas firmes na porta. Não o toque incerto de alguém perdido, mas um chamado confiante, decidido. Ele ficou imóvel por um segundo, a mão indo instintivamente ao local onde mantinha a arma. A tempestade rugia lá fora, e dentro do chalé havia duas vidas suspensas por fios frágeis. Ethan respirou fundo, aproximou-se da porta e espiou pelo visor. Do lado de fora, uma figura encapuzada aguardava, o vento puxando o tecido do casaco. A história que ele viera evitar estava apenas começando. A porta se abriu com um rangido contido, e uma mulher entrou, sacudindo a neve dos ombros com movimentos precisos, quase militares. O capuz de seu casaco caiu, revelando cabelos presos em uma trança firme e olhos verdes que observavam tudo com atenção calculada. Ethan a reconheceu imediatamente. Era Rachel Hart, a guarda florestal local, conhecida por sua habilidade de se mover silenciosa pelas trilhas da montanha e pelo senso aguçado de quem conhece cada árvore, cada pedra, cada trilha. Ela não parou para cumprimentos. Seus olhos vasculharam o chalé e, rapidamente, identificou a cadela junto à lareira. A mulher sobre o sofá, os cobertores cuidadosamente arrumados. Cada gesto seu transmitia experiência, confiança e uma serenidade que não admitia dúvidas. Sem uma palavra, Rachel correu para trazer sua caixa de primeiros socorros, apertando-a contra o corpo enquanto os flocos de neve ainda derretiam sobre seu casaco. Trabalhou com rapidez e precisão, suas mãos habilidosas limpando a ferida da cadela, aplicando antisséptico,
amarrando bandagens estéreis. Ethan observava cada movimento, reconhecendo a diferença entre o treinamento de campo que ele conhecia e a prática refinada de quem passou anos lidando com ferimentos em situações extremas, com recursos limitados e sob pressão constante. Enquanto tratava o animal, Rachel falava, descrevendo os sinais que notara nos últimos meses. Veículos pesados passando por estradas fechadas, rastros estranhos, cheiro químico persistente próximo à velha mina, no limite norte do parque. Ela havia documentado tudo, enviado relatórios formais, mas nunca recebera respostas. Os papéis pareciam desaparecer em algum limbo burocrático, e a sensação de impunidade incomodava-a profundamente. A cadela começou a reagir, levantando a cabeça, o olhar fixo na mulher sobre o sofá. A mulher abriu os olhos lentamente, sentindo o frio penetrar seus ossos antes de perceber onde estava. O primeiro gesto foi procurar a cadela, buscando segurança naquele vínculo silencioso que os unia. Havia alívio em seu olhar, a confirmação de que ainda havia esperança. O nome dela era Morgan Reeves, uma detetive da polícia de Silver Creek. Durante 8 meses, ela trabalhara sob cobertura, infiltrando-se na perigosa organização conhecida como Cobras da Montanha. Não era uma gangue qualquer. Traficavam armas e substâncias sintéticas pelos parques nacionais, usando estradas fechadas como corredores secretos e mantendo uma presença firme na cidade, com armazéns e pessoas sob seu controle. Morgan possuía no telefone todas as provas que conseguira reunir. Vídeos, contatos, rotas, nomes de envolvidos. Ela estava perto de alcançar o líder, conhecido apenas como Kane. Mas o plano falhara. Descobriram sua identidade, tentaram arrancar os códigos de seu telefone, e quando ela resistiu, a deixaram ali, amarrada na neve, como um aviso silencioso de que não se desafia a organização impunemente. Enquanto Ethan absorvia a magnitude da situação, Rachel voltava, trazendo consigo o equipamento necessário. Tratava a cadela com diligência, costurando cuidadosamente uma ferida profunda, aplicando pomadas específicas e avaliando sinais vitais. Tudo isso enquanto explicava o padrão das atividades suspeitas: caminhões percorrendo rotas proibidas, produtos químicos perto da mina, falta de resposta da administração do parque. Cada detalhe parecia se encaixar em um quebra-cabeça macabro, mostrando que o ataque a Morgan não fora um acaso, mas parte de uma rede organizada, com cúmplices até dentro da própria força policial. O ambiente dentro do chalé mudou. O lugar que antes era refúgio tornou-se base de operações improvisada. Morgan, ainda fraca, começou a relatar com clareza o que acontecera durante sua missão. Sua voz carregava a experiência de quem sobreviveu à pressão constante. Cada detalhe, cada ameaça, cada traço de traição. A gangue não apenas tentava silenciá-la. Havia alguém dentro da própria polícia facilitando o trabalho dos criminosos, fornecendo horários, rotas e informações vitais. A sensação de traição era palpável, mas Morgan não demonstrava medo. Sabia que a sobrevivência dependia de sangue frio e de alianças estratégicas. Ethan percebeu rapidamente que a situação exigia ação coordenada. Ele e Rachel passaram a ouvir atentamente cada palavra, cada relato, cada nuance da narrativa de Morgan. A cadela, mesmo cansada, mantinha vigilância constante, protegendo Morgan com um olhar que transmitia lealdade incondicional. Ali, naquele chalé isolado, nasceu uma aliança improvável, mas necessária. O soldado endurecido pela guerra, a guarda florestal experiente e a detetive determinada, unidos não apenas pela necessidade de sobreviver, mas pela busca de justiça. O vento uivava lá fora, a neve continuava a cair, mas dentro do chalé havia uma determinação silenciosa, uma promessa tácita de que ninguém mais seria deixado à mercê da violência. Morgan explicou, com detalhes precisos, como fora traída e abandonada a estratégia da gangue e o papel de cada participante. Cada palavra desenhava um mapa mental, uma teia de conexões que precisava ser desfeita. Ethan e Rachel absorviam cada detalhe, planeando mentalmente como proteger Morgan e, ao mesmo tempo, como coletar provas suficientes para desmantelar a rede criminosa.
Eles sabiam que o tempo era crucial, que cada momento de inação poderia custar vidas. Ali, naquele chalé cercado de neve e silêncio, cada respiração carregava a tensão de quem sabe que o perigo ainda está lá fora, e que a tempestade não era apenas do clima, mas de intenções humanas sombrias. O amanhecer trouxe consigo uma pausa na neve, mas não na tensão. Morgan, lentamente recuperando forças, começou a colaborar ativamente com Ethan e Rachel, compartilhando seu conhecimento sobre os movimentos da gangue, os caminhos secretos e a dinâmica interna da organização. Cada fragmento de informação se transformava em um plano preliminar, uma estratégia que precisava ser refinada antes de agir. A cadela, agora mais alerta, parecia compreender a importância de cada passo, permanecendo junto à mulher, pronta para agir, fiel e consciente da gravidade da situação. A aliança formada naquela noite provou ser mais do que circunstancial. Era uma união forjada pelo perigo, pela experiência compartilhada e pelo desejo comum de restaurar justiça em meio ao caos que pairava sobre Silver Creek. Ali, naquele chalé isolado, cada gesto, cada decisão, cada olhar era crucial. A tempestade fora apenas o início, um catalisador que revelara não apenas a vulnerabilidade, mas também a força e a resiliência de cada um. O que começou como uma noite de fuga do mundo exterior transformou-se em uma operação silenciosa, onde cada membro do trio compreendia seu papel, cada ação precisava ser medida e cada decisão poderia significar a diferença entre a vida e a morte. A história de sobrevivência, lealdade e determinação começava a se desenrolar, pronta para enfrentar os próximos desafios que a realidade impiedosa das montanhas e a crueldade humana ainda reservavam. O dia amanheceu claro sobre Silver Creek, mas o ar ainda carregava o frio cortante das noites anteriores. O vento varria as montanhas, arrastando os últimos flocos de neve que resistiam em esconderijos sombreados, e a sensação de alerta não diminuía. Ethan, Rachel e Morgan sabiam que o perigo não terminara com a tempestade. As pistas estavam ali, espalhadas sob a neve e deixadas como um convite para que fossem descobertas. A cadela, mais alerta e firme após o tratamento, farejava o ambiente com atenção redobrada, guiando seus humanos pelas trilhas onde rastros importantes poderiam ter sido deixados. Eles retornaram ao local exato onde Morgan e a cadela haviam sido encontradas, percorrendo lentamente cada centímetro de neve amarelada e compactada. Ethan observava o terreno, atento a detalhes que poderiam passar despercebidos. O cheiro de pólvora ainda persistia em alguns pontos, e ele encontrou uma cápsula de 9 milímetros semi-enterrada, o que confirmava que o ataque fora planejado e executado por profissionais armados. Próximo dali, um pedaço de fita preta industrial e restos de um tecido impregnado de produtos químicos chamaram a atenção de Rachel. Ela franziu a testa, lembrando-se do cheiro familiar de solventes usados para produtos químicos sintéticos, e conectou mentalmente esses vestígios à velha mina abandonada na fronteira norte do parque. Cada detalhe reforçava a impressão de que a operação contra Morgan fora meticulosamente planejada e apoiada por uma rede maior de criminosos. No chalé, eles começaram a analisar o que encontraram. A cadela farejava incessantemente, indicando lugares específicos onde o solo ainda carregava odores dos atacantes. Ethan cuidadosamente desenterrou um pequeno saco de nylon que continha uma coleção de objetos importantes. Cartões SIM, uma unidade flash e um estojo plástico lacrado. Com cuidado, manusearam os itens, protegendo as evidências. A unidade flash revelou planilhas detalhadas, mapas de rotas, contatos e, o mais crítico, registros internos da própria polícia. Cada vez que uma grande operação estava planejada, os patrulheiros eram redirecionados por códigos secretos, permitindo que a contrabando acontecesse sem obstáculos. A assinatura em todos esses documentos era a mesma: o tenente Grant Whitmore, comandante de Morgan. A traição não era apenas suspeita, era comprovada. Eles passaram os dias seguintes atuando com cautela. Em Silver Creek, Morgan e Ethan disfarçavam-se como turistas que retornavam de um período de neve, enquanto Rachel se dirigia ao escritório do condado para acessar arquivos antigos
e falar com funcionários mais falantes. Cada passo era calculado. Cada movimento precisava parecer casual, mas eficaz. As informações que obtinham, combinadas com os objetos encontrados por Buro, formavam um mapa mental da rede criminosa, das rotas utilizadas, das pessoas envolvidas e da logística dos contrabandistas. Tudo se encaixava em um plano que finalmente poderia expor Caim e a extensão da corrupção interna. Enquanto isso, Buro, a cadela, continuava sendo mais do que apenas um animal de companhia. Era um investigador silencioso e preciso. Seguindo rastros imperceptíveis para o olho humano, cavou na base do galpão, descobrindo um saco preto contendo novas evidências. Mais cartões, sim, outra unidade flash e materiais que corroboravam a conexão entre Whitmore e a rede criminosa. Cada descoberta reforçava a urgência de agir antes que os criminosos tivessem a chance de apagar qualquer prova restante. No entanto, o perigo não estava restrito ao território montanhoso. Ethan, Morgan e Rachel sabiam que o tenente Whitmore não permaneceria inativo e que qualquer movimento em falso poderia desencadear novas tentativas de silenciar aqueles que conheciam demais. A situação exigia uma combinação de cautela e prontidão para ação imediata. Era uma corrida contra o tempo, onde cada pista precisava ser verificada, cada evidência assegurada e cada passo calculado. A tensão se acumulava, mas também fortalecia a determinação do trio. Eles não apenas planejavam uma ação defensiva, estavam preparando o terreno para uma ofensiva capaz de desmantelar a rede e proteger aqueles que ainda estavam em perigo. A cadela, apesar das feridas recentes, permanecia firme e vigilante, lembrando a todos da responsabilidade que carregavam. Morgan, recuperando gradualmente suas forças, detalhava cada rota, cada contato e cada estratégia que aprendera durante sua infiltração. Rachel observava com olhos atentos, antecipando movimentos e calculando a melhor forma de agir em qualquer situação. Ethan sintetizava todas as informações, formulando estratégias que combinassem a precisão militar com a flexibilidade necessária diante de adversários astutos. A montanha, antes um refúgio, tornava-se agora palco de uma investigação silenciosa, onde cada detalhe podia decidir entre sucesso e desastre. À medida que os dias passavam, os três construíram uma rede de conhecimento e proteção dentro da própria comunidade e fora dela. Cada encontro, cada conversa, cada evidência coletada aumentava a pressão sobre os criminosos. O plano final começava a se formar na mente de Ethan: interceptar a próxima operação da gangue, garantir que nenhuma vida inocente fosse usada como escudo e finalmente expor a corrupção dentro da força policial. A tensão era constante, mas agora acompanhada de um senso de propósito compartilhado. A aliança entre o soldado, a detetive e a guarda florestal consolidava-se, e a cadela Buro permanecia como símbolo silencioso de lealdade e alerta constante. E assim, enquanto o sol da manhã refletia sobre os picos nevados e os ventos frios sopravam, o trio sabia que estava prestes a enfrentar o ponto de virada. Cada passo dado até então fora parte de um longo processo de preparação. A próxima ação seria decisiva, e nada poderia ser deixado ao acaso. O ar frio não apenas cortava a pele, lembrava a cada um deles que o perigo ainda estava lá fora, invisível mas presente, exigindo vigilância constante e coragem inabalável. O estágio final da caçada estava próximo, e o jogo de inteligência, coragem e lealdade atingiria seu ápice nas sombras da montanha e nos corredores silenciosos da cidade. Os preparativos foram meticulosos e silenciosos. Ethan, Morgan e Rachel trabalhavam em perfeita sincronia. Cada movimento medido, cada passo planejado. As informações reunidas nas semanas anteriores permitiam traçar uma estratégia clara: interceptar a próxima operação da gangue, evitar vítimas inocentes e garantir que os responsáveis fossem capturados. O ar da manhã era cortante, mas carregava a sensação de iminência. A tensão pairava sobre Silver Creek como um manto invisível, lembrando que cada segundo contava. Eles se posicionaram no estreito desfiladeiro que seria o palco da interceptação. Ethan estudava o terreno, calculando ângulos de visão, possíveis rotas de fuga,
pontos estratégicos para neutralizar os inimigos. Morgan revisava mentalmente cada detalhe das operações da gangue, cada comportamento de Kane e de Whitmore, cada padrão que poderia ser explorado. Rachel observava atentamente a aproximação de qualquer veículo, a reação de cada sombra, a forma como a luz refletia na neve. Cada um deles compreendia a importância de manter a calma, de agir com precisão, sabendo que qualquer erro poderia custar vidas. Quando os primeiros caminhões surgiram no horizonte, a tensão se transformou em ação. Não eram apenas os membros da gangue que chegavam. Os 3 filhos usados como escudo humano foram trazidos junto, carregando sacolas que os criminosos exigiam que mantivessem firmes. A visão da inocência ameaçada reforçou a determinação do trio. Ethan respirou fundo, calculou mentalmente os movimentos, as distâncias e o tempo necessário para cada intervenção. Morgan ajustou a posição do corpo, pronta para reagir, enquanto Rachel coordenava silenciosamente cada passo da operação. O caos explodiu quando os projéteis de luz dos refletores iluminaram o desfiladeiro. Gritos, ordens e tiros cortaram o ar frio. Os criminosos tentaram dispersar, mas cada movimento era antecipado pela preparação cuidadosa de Ethan. Ele conduziu a interceptação com precisão militar, neutralizando os atacantes, bloqueando rotas de fuga e garantindo que nenhum inocente fosse atingido. Morgan e Rachel cobriam as posições estratégicas, protegendo os filhos e a cadela Buru, que, mesmo debilitada, mantinha-se alerta, pronta para agir. No momento crítico, Whitmore tentou escapar, segurando uma das crianças, usando-a como escudo. O tempo parecia se arrastar. A tensão era quase insuportável. Foi então que Rachel surgiu sobre a crista próxima, acompanhada por Bureau, que avançou com força e determinação. A cadela não atacou aleatoriamente. Escolheu o alvo com precisão, colidindo com Whitmore, desequilibrando e proporcionando à criança a oportunidade de se soltar. Ethan, atento, disparou para desarmar Whitmore sem feri-lo, enquanto Morgan avançava, mesmo sentindo a dor, e prendeu o tenente com firmeza. O restante da gangue compreendeu que a situação se encerrara. Caim e seus associados perceberam que o controle se perdera, que a armadilha estava completa. A operação, meticulosamente planejada, culminou na rendição de todos os envolvidos. Federais chegaram rapidamente, conduzindo prisões, revistando armazéns, interceptando rotas e garantindo que cada vestígio da rede criminosa fosse recolhido como prova. A cidade, que até então parecia indiferente, começou a entender a dimensão do que havia sido exposto. Nomes, documentos e testemunhos não deixavam margem para dúvidas. Nas semanas seguintes, a neve começou a derreter, revelando o solo sob as montanhas e sinalizando a chegada de uma nova estação. Morgan foi restaurada à sua posição e reconhecida por sua coragem e determinação. Rachel recebeu recursos federais para criar um centro de apoio a animais de serviço, utilizando fundos confiscados da rede criminosa. Ethan, fiel à sua natureza reservada, permaneceu longe da atenção pública, transmitindo sua gratidão apenas em ações silenciosas, mantendo a paz conquistada com esforço. O encontro final ocorreu em um dia claro, quando o ar cheirava a pinho e terra molhada. No alto do vale, os 3 se reuniram, observando a cidade abaixo. Morgan, recuperada e confiante, exalava força renovada. Rachel segurava os planos do futuro centro de proteção animal, uma realização concreta de sua determinação. Ethan olhava a paisagem com um olhar tranquilo, pela primeira vez sem a sombra da guerra pairando sobre si. Buru, agora com um colar resistente e uma pequena medalha de metal, estava aos pés do grupo, observando cada um com atenção, movendo o rabo lentamente, transmitindo a sensação de que a missão fora cumprida, que estavam em segurança. Ali, naquele vale iluminado pelo sol, compreendeu-se que o mundo não é apenas um lugar para se esconder ou fugir. O mundo é algo que se constrói, protege e mantém por aqueles que têm coragem e lealdade. A tempestade havia passado, mas as marcas de coragem, resiliência e compromisso permaneceriam, lembrando a todos que a fidelidade, a confiança e a coragem podem superar até o medo mais profundo. O chalé, a montanha, a cidade e aqueles que sobreviveram compartilhavam, enfim,
A sensação de que, apesar de tudo, a justiça prevalecera e a vida seguia, mais firme e segura, sob a luz da verdade revelada. Inscreva-se no canal para não perder a continuação e novas histórias. Assista ao vídeo até o final e siga direto para o próximo. Lá a história é ainda mais forte. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo ou alguém próximo. Às vezes, uma única história pode mudar o dia de alguém. Escreva nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo.